Fala, meus amiguinhos, beleza? Boa noite, boa tarde, bom dia, ou bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário que você vai assistir. Gostaria de agradecer imensamente vocês, né? E hoje a gente vai estar gravando um vídeo sobre corte a plasma. O que é o corte a plasma? Qual que é a sua funcionalidade? Para que serve? Como é feito? Vamos falar assim, igual a Globo fala. E a gente vai entender um pouco do estado da matéria, né? O funcionamento do corte plasma, né? Funcionalidade, né? do plasma, para que serve, né? Então hoje a gente vai falar, é bem bacana, né? Então compartilhe o nosso vídeo, né? Se inscreva no nosso canal. Bastante gente está assistindo o nosso vídeo, não está se inscrevendo no canal. Dá uma força pra gente, para que a gente possa continuar desenvolvendo novos vídeos, tá bom? Toda semana vai ter um vídeo diferente, toda semana um vídeo diferente, né? Normalmente vai sair o vídeo na sexta-feira, né? Essa sexta-feira eu não vou colocar o vídeo, vou colocar antes, né? Porque na sexta-feira é meu aniversário, né? Então eu vou curtir com a minha esposa, né? Então a gente vai estar colocando toda sexta-feira um vídeo diferente. E nós vamos fazer um vídeo sequencial de cada ferramenta utilizada no ramo de funilaria, né? No ramo do metal shaping, tá bom? Então hoje a gente vai começar falando do corte a plasma, né? O que é o corte a plasma, para que serve, né? A facilidade que ele vai trazer, o custo-benefício que ele vai trazer para dentro de uma oficina, tá? Então hoje a gente vai falar do corte a plasma, né? E agradecer a oficina Ribas, né? Que tem feito um excelente trabalho. Agradecer também ao Maveco Brasil, né, meu amigo Edilson, Golden Car Rio de Janeiro, do meu amigo Jonathan, né? Agradecer e indicar também para quem tem vontade de aprender a arte de metal shaping, indicar o Rodrigo Guerra, né, parceiraço, né? Eu indico a qualidade dos treinamentos que ele dá. Você sai do treinamento sabendo trabalhar, sabendo moldar a chapa, sabendo fabricar a chapa, né? Então a funcionalidade de cada ferramenta, tudo isso é passado nos treinamentos dele, tá bom? Então ele fica em Araraquara, então eu super indico, né, o método Esparta dele, porque eu conheço, né? Conheço pessoas que já fizeram curso, que hoje estão trabalhando, né, no método Esparta, tá bom? Então, muito obrigado a todo mundo aí, agradecer toda essa galera aí, né? E vamos pro vídeo. Então vamos lá. Antes de começar a falar do plasma, a gente tem que entender, né, os estágios, né, da matéria, né? O que é o estágio da matéria, né? Nós temos sólido, líquido, gasoso e estado plasmático, né? Tudo gira em torno de energia, tá? Vamos um exemplo bem simples. Se você pegar um gelo que ele é sólido e aquecer esse gelo, né, ele vai se transformar em água. Se você continuar aquecendo esse gelo, ele vai evaporar, né, e vai se transformar no estado gasoso. Então, só que se você continuar alguns milhares de centígrados de temperatura, né, de graus de temperatura, você vai gerar energias, né, rotulantes, que são as energias que entram no estado plasmático, né? São micros raios que ficam nessa nuvem da evaporação. Conforme a energia, existe a quantidade de energia, você agita as moléculas, né, e ele entra em atrito, é o que causa o estado plasmático, tá bom? Então vamos lá. Você sabia que o plasma foi descoberto por acaso? E você sabia que o plasma não é novo? Pelo contrário, já é muito antigo. Você sabia disso? Não? Eu também não. Então vamos lá. Em 1950, alguns cientistas estavam desenvolvendo por acaso a solda TIG, né? Olha para você ver a idade, 1950, né? E por um acaso, né, eles
diminuíram a vazão do gás, limitando, né, a posição da tocha, né? Então eles, por um acaso, em 1950, esses cientistas desenvolvendo a solda TIG, eles descobriram que se eles alterassem a quantidade de vazão do gás, a propriedade do gás, acontecia algo diferente, né, que não é normal na solda TIG, né? Alguma coisa de interessante estava acontecendo ali. Então, o que acontecia? A propriedade da soldagem do arco ficava diferente, né? Ao invés de iniciar o processo de solda, ele iniciava o processo de corte. Então, visto isso, né, a necessidade de criar alguma coisa que era mais rápido, né, para poder efetuar o corte do material na área industrial, né, eles começaram a desenvolver então o estado plasma, né, que até então a gente sabia que existia os 3 estágios, né, da matéria, né. Então a partir daí começou a se estudar a ionização, né, desse estágio do gás, onde que surgiu o corte plasma, né. Então esse processo do plasma foi introduzido na indústria, né, na área industrial, em 1957. Foram 7 anos de pesquisa, né, e relacionados ao corte plasma, desenvolvendo o corte plasma, onde foi utilizado vários tipos de materiais, né, muito interessante, muitíssimo interessante mesmo, para poder chegar, né, o desejo de aliar a precisão e a velocidade do corte, tá? O plasma é uma solução perfeita, vamos dizer assim, foi aperfeiçoada a tecnologia, né, e tornou o maior crescimento da indústria, né, uma excelente ferramenta de corte de metais, em especial aço carbono, aço inoxidável e alumínio, tá? Esse crescimento teve algumas características muito bacana. O corte plasma, o corte plasma funciona utilizando um arco elétrico concentrado que derrete o material através de feixe de plasma de altíssima temperatura, tá? É importante acrescentar que o material condutor de um material que pode ser cortado, né? Além de produzir uma deformação mínima, porque o corte dele é automaticamente instantâneo, tá? Então o corte dele é muito rápido e ele aquece e o próprio ar comprimido esfria a lata, o material que está sendo cortado, tá bom? O processo de corte plasma permite a usinagem de altas velocidades de corte, né, com menor tempo, tornando-se para a empresa, né, um ótimo custo-benefício, né? E a velocidade do corte em menor tempo de inércia. Permite também cortes de espessuras de 0,5 mm, né, a 160 mm, né, utilizando o corte plasma de até 1000 ampere, né. Também permite corte de aço estrutural usinado, possa ser chanfrado com até 30 mm. E depois de muito estudo, né, chegou-se, né, a determinação de que o corte plasma ele pode ser dividido em várias classificações, né. Ele pode usar como gás de corte o ar comprimido, o argônio, o hidrogênio, o nitrogênio, o oxigênio, né, e a tocha do plasma ele ainda pode ser refrigerada por água, né, então chama-se tocha úmida. Então bem bacana, né, e para você ver que não é só o ar comprimido que toca um plasma. São vários tipos, dependendo da qualidade do material que você vai estar utilizando, o gás que você vai estar utilizando no plasma. O mais comum, o mais corriqueiro que a gente utiliza na área de funilaria e pintura hoje é o ar comprimido. Frente à utilização do corte, né, hoje pode ser utilizado como maçarico,
né? Você pode utilizar o plasma, você tem várias formas de você efetuar o corte, né, do aço, né, no caso do aço. Só que o maçarico ele produz rebarba, ele produz um alto aquecimento da peça antes do corte. Já o plasma não, ele possui uma superfície bastante suave, né, fácil de dar acabamento, né, quase sem rebarba, sem escória, né, então fica um material bem limpo, né, para você efetuar um acabamento perfeitinho, né, então da qualidade do plasma referente ao maçarico, né, ao corte por gás, né, você vê que ele é bem superior, 1000 vezes superior que o maçarico, para você ter ideia. Ainda se usa bastante o corte por maçarico, tá? Mas o plasma ele é muito superior e muito mais rápido, né, porque ele não necessita aquecer uma grande quantidade de área, né, para poder efetuar o corte. Vamos supor assim, você pode iniciar um corte numa chapa pelas bordas, né, ou você pode iniciar o corte pelo centro. Então você vai determinar onde você vai efetuar o corte, você vai posicionar a tocha e vai iniciar o corte. Então não necessariamente você precisa aquecer aquela peça, fazer um furo para você iniciar o corte, né? Então o bacana do plasma é isso aí. Eu utilizo para efetuar corte em chapas, né? E também para efetuar furos, né? Porque como ele não deixa rebarba, eu quero fazer um furo maior. Em vez de eu fazer na broca e vir passando a quantidade de broca para poder aumentar o diâmetro do furo, eu utilizo o plasma e só dou acabamento na retífica, né? Então eu uso a lima rotativa, então eu chego no que eu preciso muito mais rápido do que o próprio o próprio maçarico, né? Devido ao acabamento que ele dá. E lembrando, né, e sempre lembrando que a quantidade térmica, né, a dilatação térmica do material, ele é milímetros, né, 1,5 mm. Já cheguei a fazer corte com menos de meio milímetro de espessura, de deformação de temperatura. Bacana a área de deformação dele é muito pequena, então é onde que ele se torna produtivo. Não deforma, no caso nosso do Metal Shape, ele não deforma a lataria e fica fácil para dar acabamento, né? Então eu vou colocar para vocês alguns vídeos aqui, né, do plasma em funcionamento, né? E quero pedir para você deixar suas dúvidas no comentário, né, para que eu possa estar respondendo as suas dúvidas em relação a essa ferramenta ou a qualquer outro tipo de ferramenta que você tenha vontade de conhecer, né? Então fale para mim o que você precisa, que eu vou trazer para você a resposta de tudo que você precisa. Então eu preciso que vocês conversem comigo, né? Então o nosso meio de conversar, deixa sua pergunta, eu vou lá respondo. Qualquer coisa eu deixo o número do WhatsApp meu também, né, para vocês estarem entrando em contato com a gente. Mas eu posso dizer para vocês, a máquina, a qualidade é superior a qualquer outro tipo de ferramenta de corte. Hoje utilizaram disco de corte, tesouras, né? Então a rapidez que o corte plasma proporciona, ela é muito superior. Então eu consigo abrir, um dos vídeos que eu vou colocar para vocês, eu consigo abrir furos de um diâmetro de 50 milímetros, né, em menos de 50 segundos, né? Então é muito rápido, menos de um minuto você abrir 4 furos é muito rápido. Então é vantajoso, tem os seus prós, tem os seus contras. Não vou dizer para vocês que é uma ferramenta perfeita, porque ela é uma ferramenta pesada, que ela é uma ferramenta que necessita ar comprimido, um compressor pequeno não toca, né? Então eu vou indicar para vocês uma ferramenta, só que eu tenho que dizer para vocês, ela é muito útil dentro da empresa, ela elimina muito gasto dentro da empresa com deformação, com gasto com disco de corte, gasto com tesoura, gasto várias coisas, né? Então eu vou dizer para você que para quem usa bastante corte, né, é uma ferramenta muito útil, tá? Então eu uso e recomendo, tá?
Então procura a marca, a nossa marca Boxer, né? Por o nosso amigo Bruno da Boxer. Ele tem a Hard Cut, né? Que é o corte plasma da Boxer, né? Que é o Hard Cut 52. É muito maravilhosa a máquina. Então eu recomendo bastante para vocês aí, Hard Cut 52. Lembrando ainda que a Hard Cut ela tem 3 opções de bico, tá? Ela tem a opção de bico, deixa eu pegar minha cola aqui. A opção de bico de corte 0,8 milímetros, 1 milímetro e 1,2 milímetro, tá? Então esses bucais eles você encontra facilmente para poder trocar, tá? Então normalmente a máquina já vem entre 1 e 1,2, mas se você quer um corte preciso do que você vai fazer, 0,8 perfeito, né? Recomendo pra caramba. Hard Cut 52 Boxer, beleza? Se precisar de mais dica aí, só entrar em contato com a gente. Próximo vídeo nosso, a gente vai fazer um vídeo sobre solda MIG, e depois o próximo da solda TIG, e depois o próximo a gente vai fazer da Spotter, tá bom? Então a gente acompanha o nosso canal, que tem várias dicas, várias informações, né? E a única coisa que eu peço é que vocês curtam, compartilhem e se inscrevam no nosso canal, tá bom? Desde já, muito obrigado, fiquem com Deus, né? Espero que vocês gostem do vídeo, né? E até a próxima. Boxer, corte plasma.